Silas, você que é um consultor financeiro atuante aqui no Vale do Aço, explica pra gente qual que é a importância de manter uma vida financeira saudável. A vida financeira saudável, ela é exatamente porque reflete na qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim como o contraponto de uma vida desorganizada gera ansiedade, estresse, brigas, relacionamento, má produtividade no trabalho, a vida financeira saudável, ela exatamente mostra o contraponto disso, que é a paz de espírito, dormir tranquilo, saber que suas metas e sonhos estão sendo alinhadas a ser alcançadas. Então, essa qualidade de vida é o que mais traz essa saúde financeira saudável. E quais são os passos necessários para essa organização? Então, assim que a pessoa toma a definição de melhorar e fazer realmente uma mudança de vida, um dos primeiros passos é a identificação do cenário que a pessoa se encontra. Então, fazer um levantamento das suas despesas, dos seus gastos, saber quanto você realmente ganha e quanto realmente você gasta, já é um passo enorme para você se organizar e conseguir corrigir nas suas falhas. Olhando as suas despesas, você consegue perceber aonde você está gastando mais, aonde você precisa corrigir. Então, essa, digamos que seria o primeiro passo. Existe uma maneira correta de organizar o salário? Tem. De certa forma, não é algo robotizado, como uma receita de bolo, digamos assim, mas existem uma certa divisão a ser feita. A gente costuma dividir que parte do seu salário você vive, parte do seu salário você investe. Esse investimento é exatamente para você usufruir de coisas ali na frente, seja de curto, médio ou longo prazo. Então, você separa uma parte para esses investimentos. Normalmente, se usa muito a métrica de 70-30. Você vive com 70%, pagando suas contas essenciais, água, luz, condomínio, telefone, internet, um pouco ali do seu lazer, né, para você passar um pouco do final de semana. 30% normalmente você destina para suas metas. 10% eu diria, dentro desses 30%, uma parte vai para o futuro, pensando já na aposentadoria, e esses outros 20% que sobra ali junto com os 30%, você faz para metas de curto e médio prazo. Então, você conquista troca de celular, troca de carro, troca de moto, uma viagem, exatamente porque você já guardou aquele valor para isso. E existe uma maneira certa, ideal de investir hoje em dia? Tem alguma instituição que é correta para isso? Então, a maneira de investir hoje, ela é muito acessível nas mãos de todo brasileiro, né? Hoje os bancos com os aplicativos deixam de fácil acesso e um pouquinho de instrução e conhecimento pelo próprio aplicativo a gente consegue fazer tudo. É claro que a gente vai buscar os bancos mais seguros, né, seja ele digital ou seja ele fisicamente, os produtos mais seguros, né, que a gente tem um pouco de conhecimento ou instrução de profissional para que você também esteja fazendo algo dentro da segurança e tudo mais. E é claro que você tem que investir conforme a sua meta. O grande erro, e a maioria das pessoas, erram por investir por investir. Eles colocam por colocar, sem definição de qual meta. Então, qualquer momento, ele vai ter uma segunda linha de raciocínio que vai acabar tirando aquilo que ele estava investindo. E quando você cria uma meta estabelecida, você começa a guardar, você começa a investir para aquela meta ser alcançada. E aí, neste meio do caminho, você consegue perceber o seu controle quanto às compras de impulsividade, por exemplo. Então, como você decide, vou bater minha meta de viajar assim, ano tal, valor tal que eu preciso juntar tanto. Ao passar dos meses, enquanto você está juntando para aquela viagem, normalmente você fica resistente a um pedido a mais de iFood desnecessário, a uma roupa desnecessária, algum desejo instantâneo assim. Normalmente você se repreende mais porque tem uma meta a ser alcançada. E existe alguma maneira mais segura de estipular as metas? Tá, a melhor maneira para estipular a meta, existe até um método chamado SMART, ele vem exatamente da junção das letras da sigla americana de S-M-A-R-T, da palavra SMART mesmo. O SMART, a gente usa o S por causa do americano, mas ele vem de específico. Então, a meta ela precisa ser específica. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Isso é apenas um sonho, isso é uma vontade. A meta deve ser bem específica. Eu quero comprar um carro tal,
de valor R$47.000, eu quero comprar em dezembro de 2025, para isso eu vou guardar tantos R$1.000 por mês, porque já fiz a divisão do valor total pela quantidade de meses que a gente tem até chegar à data. Então, você foi bem específica na sua meta. O M, ele vem de mensurável. Quando você mensura a sua meta, ela fica muito realista. Por quê? Você mensura o valor dela. Então, você sabe se está chegando, se não está chegando, se você já está na metade, se você está quase atingindo ou não, se está longe. O A vem de atingível. Então, você tem que colocar uma meta que seja padrão com a sua qualidade de vida. Então, assim, não adianta você falar que quer comprar um carro de 47 mil em 3 meses. Então, ele não está dentro do seu padrão de vida. Então, tem que ser coerente, tem que ser uma meta atingível conforme a sua vida. O R tem que ser relevante. A meta que você está estabelecendo, ela tem que ter um valor para você, ela tem que ter um prazer em atingi-la. Porque se você fala que quer comprar um carro por comprar, porque sua mãe quer que você compre um carro, a qualquer momento você vai preferir ir para a viagem, porque é mais prazeroso para você, porque você nem queria tanto o seu carro. E aí você nunca vai atingir a compra do carro. Quando é algo relevante para você, você tende a segurar as compras de impulsividade para atingir essa meta. E o T vem de temporal. Ou seja, coloque data nas suas metas. Quando você coloca data, você trabalha mais psicologicamente com muita garra e força, fazendo os investimentos certinho, guardando ali, para que você atinja aquilo que você estabeleceu. Então, eu diria que a meta a ser traçada deve seguir esses caminhos. E como as pessoas podem, de fato, começar a economizar? Então, uma das coisas a ser feita no início é exatamente buscar essa organização. Quando você descreve quanto ganha, normalmente todo mundo já sabe, mas quanto gasta, normalmente as pessoas não têm controle. Quando você direciona todos os seus gastos, água, luz, telefone, supermercado, um prazer de final de semana... Então, condomínio, aluguel, quando você consegue destinar ali, colocar suas despesas, normalmente você consegue perceber os seus gargalos e aonde o seu dinheiro está indo. E aí você vai corrigir conforme aquilo ali. Por exemplo, você achava que gastava R$200 com iFood e ao descrever suas despesas conforme sua fatura, seu extrato, percebe que gastou R$600 durante um mês. Você consegue perceber e consegue reduzir. Nossa, minha compra de supermercado está muito alta. Crie estratégias para melhorar. Ou seja, o supermercado, evite ir no horário de almoço, no horário que você está com fome. Não entre dentro de um supermercado procurando coisas para comprar. Faça uma lista de coisas que você precisa e vá para o supermercado apenas com a lista. Então, assim, várias estratégias. Como, por exemplo, se o seu problema for com combustível, será que às vezes você não está fazendo uma rota mais longa? Será que você não consegue alinhar? Nas cidades grandes, por exemplo, é muito mais possível 2, 3 pessoas que trabalham no mesmo local, em bairros próximos e às vezes combina 2, 3 pessoas de ir em apenas um carro. Então, assim, é uma economia que você tem que buscar conforme as suas despesas. E a reserva de emergência, como é possível fazê-la? A reserva de emergência é algo fundamental, independentemente de quanto cada pessoa ganha. Como fazer? Normalmente é o seguinte, você descreve mais uma vez, quando você tem controle ali das suas despesas, você já tem uma dimensão do quanto você gasta no mês com as suas coisas essenciais. Para a reserva de emergência, você faz o seguinte, pega apenas as coisas que são essenciais, água, luz, telefone, internet, as coisas que não se vive sem. Quando você soma todas essas coisas e descobre o seu custo de vida essencial, normalmente o pessoal faz uma métrica de 6 vezes aquele valor. Então, se a sua despesa essencial deu R$2.000, tenta fazer a sua reserva de pelo menos 12 mil. Minhas despesas foram R$3.000. Vezes 6, normalmente seria 18. Então, assim, esse normalmente é um valor que todo mundo usa de forma geral para uma reserva de emergência. É claro que tem muita coisa a se ponderar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha porque passou num concurso público, tem menos chance de ser mandada embora, ela pode ter uma reserva de emergência um pouco menor, porque ela tem mais uma estabilidade financeira conforme o serviço. Mas, às vezes, uma pessoa que trabalha fichada, pai de família, mãe de família, 2 filhos, às vezes ajuda no custo de vida dos pais, precisa de uma reserva financeira um pouco maior, porque a renda dela tem uma responsabilidade muito grande.
Um jovem solteiro, às vezes a reserva pode ser menor do que uma mãe casada que tem mais responsabilidades com a renda dela. Então, assim, normalmente cria o valor das suas despesas, multiplica por 6. Conforme a situação de cada um, talvez ela pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Na prática, essa organização tem uma maneira mais precisa de ser feita ou varia de pessoa para pessoa? É mais por planilhas, no papel mesmo? Como funciona? A gente diz muito que o método bom é aquele método que funciona. Então, assim, como a modernidade vem cada vez mais presente no nosso dia a dia, hoje em dia tem aplicativos de organização financeira. Quem tem mais familiaridade com o computador tem uma planilha, por exemplo, que se organiza, mas tem muita gente que ainda é adepto do caderninho, de anotar, coluna, escrever. Então, cada um se adapta à sua maneira e vai se alterando. Se a pessoa começa fazendo caderninho, anotando e vê que está confortável, não há mal nenhum em continuar. Ela pode ir fazendo as suas anotações. Tem gente que começa pelo aplicativo, acha muito confuso e prefere evitar e vai para uma planilha de computador. Então, assim, uma planilha simples de Excel às vezes ajuda muito, sabe? Então, as coisas têm que ser prazerosas, elas não podem ser muito complexas, porque senão a gente vai ter resistência a fazer e utilizar e acaba ficando na mesmice de não fazer nada. Então, assim, cria hábitos e maneiras que sejam simples, fácil, mas que dê o resultado. Anote, por exemplo, por categorias. Isso é essencial, isso é lazer, isso é metas para curto e médio prazo, isso é para longo prazo. E aí você pega mais ou menos a sua renda e tenta separar. Olha, isso eu vou investir pensando nessas metas e no futuro, isso eu vou separar para o meu lazer no final de semana, isso vai ser para me pagar as contas essenciais. E aí, na medida do seu uso, do seu dia a dia, tem ali um controle de pelo menos uma vez na semana, quem sabe, para que não seja cansativo de olhar todo dia. Pelo menos uma vez na semana você volta lá e olha, o que eu separei para pagar as contas está dando. Nossa, meu lazer eu já gastei quase todo, então agora eu tenho que segurar a mão. Nossa, que legal que eu estou conseguindo guardar para atingir aquela próxima meta que eu estava pensando. Que bom que eu estou guardando um valor pequeno pensando no futuro. Então, é assim mais ou menos que a gente vai se adaptando cada um. Para as pessoas que já estão com dívidas aqui no Vale do Aço, tem algum jeito de quitá-las de uma maneira mais rápida? Olha, existem vários caminhos da quitação de dívida que, inclusive, empresas sérias podem procurar. Por exemplo, o Sebrae tem muita informação, o pessoal do Procon tem muita informação, a Caixa Econômica muitas das vezes tem bastante dessas informações. Por quê? De vez em quando surgem como se fossem aqueles feirões limpa-nome, onde existem empresas para renegociar dívidas. Então, às vezes, as pessoas estão perdendo noites de sono com dívida de 2, 5, 10, 15 mil reais, que automaticamente foi uma bola de neve que virou, né, cheque especial, cartão de crédito ou de alguma empresa mesmo. E, às vezes, existem mecanismos de renegociá-las. E para quitar de uma vez, surge até 50% de desconto, 70% de desconto. Em períodos específicos, feirão, às vezes, dá até 90% de desconto. Então, procurar informar e procurar a pessoa que deve, a empresa que deve, para tentar corrigir, já é um bom caminho. Porque muitas das vezes você acha que deve 10 mil reais e a empresa estava lá. Se ela me der 3, a gente quita a dívida. Então, vá até essas pessoas, procure esses órgãos competentes para essas renegociações, que muitas das vezes é possível sim. Além do que tentar fazer a todo modo uma renda extra, vender algum objeto que não se usa em casa, uma bicicleta, uma esteira ergométrica, algum aparelho eletrônico que já não se usa mais. Então, faça renda extra, faça de alguma maneira que o dinheiro entre e você corra para quitar essas dívidas. Além de tudo, manter o melhor hábito para que não vire uma nova dívida futuramente, né? E para a gente finalizar aqui, você que atende pessoas que buscam uma vida financeira mais saudável, sair da dívida, você consegue perceber durante seus atendimentos que após a pessoa conseguir se organizar de uma maneira melhor, isso reflete positivamente na vida dela? Muito. Graças a Deus eu vejo o feedback que eles me passam, então a gente consegue perceber no comportamento dele, nas atitudes, assim como nas falas, nos depoimentos e até de forma indireta, quando, por exemplo, às vezes a pessoa não passa a informação para mim, mas ela fala o quanto a consultoria financeira mudou de vida com o amigo. E aí o amigo, às vezes, vem até a mim falando
essa reportagem que ela passou. Então, isso dá um prazer imenso. Assim, eu tive clientes, por exemplo, que chegou a vender carro de 110 mil porque estava entupido de dívida, voltou para um baita carro de 70 mil reais, por exemplo, vive num conforto ainda, pegou a diferença de valor, quitou praticamente todas as dívidas dele, começou a reserva, já vem planejando o futuro dos filhos. Então, assim, mudou a vida. E ele prega, por exemplo, isso várias vezes. Assim como outras pessoas que não tinham dívida, mas completamente tudo que ganhava, gastava. E hoje já consegue se organizar financeiramente para juntar um pouquinho todo mês e hoje já consegue olhar para a conta e ver um saldo valor já positivo, vai sentindo aquele prazer, essa tranquilidade de ter um recurso caso precise. Isso reflete de forma positiva na vida pessoal em si, por exemplo, no emprego, no relacionamento? Muito, porque a qualidade de vida que a organização financeira, a educação financeira gera na vida das pessoas, reflete a tudo isso. Então, ela melhora, por exemplo, no relacionamento, na produtividade do trabalho. Isso é comprovadamente através de pesquisas e análises feitas cientificamente, por exemplo. A pessoa que está completamente endividada, às vezes ela perde um pouco da concentração, ela não executa tão bem a tarefa no dia a dia. Mas aquela que tem a vida mais organizada, ela consegue dedicar, ela consegue olhar para um curso novo e melhorar a qualidade profissional dela diante de um novo conhecimento. No relacionamento, ela tem uma vida mais saudável, porque ela está vivendo alguns prazeres da vida no relacionamento, sabendo que a vida está se organizando. Então, assim, de forma geral, a educação financeira, a consultoria, tem gerado essa qualidade de vida nas pessoas.